tarde, gente. Que a paz do Senhor estejam com todos. Fico feliz, mais uma vez, poder estar aqui com os irmãos da Igreja de Taubaté, para a gente aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Logo, logo vou querer a carteirinha de membro, hein, pastor? É sempre bom encontrar os irmãos aqui da Igreja de Taubaté bem. Se você puder acompanhar a leitura da Palavra de Deus, eu estarei lendo a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Vou ler dos versículos 6 ao 10. Como já foi falado, nós estamos iniciando hoje mais uma nova série de sermões e o tema dessa vez será Enraizados, né? E aqui, hoje especificamente, estamos tratando sobre enraizados em Cristo. Se você puder acompanhar comigo, vou ler na versão NVI, tá ok? Colossenses 2, do 6 ao 10, diz assim então a palavra de Deus. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Pode se assentar. Me lembro um dia que eu estava lá em casa, junto com a minha esposa. Eu tinha apenas o meu filho mais velho naquele ano, o mais novo ainda não tinha nascido. E a minha esposa resolveu plantar em um vaso de planta, né, um vaso ali, ela resolveu plantar um morango. Ela, não sei como que fez, pegou a semente, enfim, colocou ali no vaso o morango. E depois de alguns dias, finalmente começou a nascer o morango. E tinha uma planta bem pequenininha, assim, era bem minúscula mesmo, que ela começou a sair da terra. E aí minha esposa toda feliz, olha, começou a nascer. E ela foi mostrar para o Benjamin, meu filho. Ele era pequenininho na época, devia ter uns 2, 3 anos, não me lembro. E ela foi mostrar, olha filho, nasceu o morango. E também o Benjamin ficou todo feliz. E eu estava na sala e logo veio o Benjamin com a planta na mão. Ele tirou do vaso a planta e veio mostrar para mim, olha pai, nasceu. Aí eu pensei, tinha nascido. Mas fato é que ele arrancou aquela planta do vaso, tirou pela raiz, e infelizmente aquela planta, obviamente, o destino dela seria morrer, né? A Bíblia ela usa várias metáforas para nos transmitir ensinamentos sobre a vida espiritual. E várias dessas metáforas, várias dessas comparações que a Bíblia fala, ela diz respeito à agricultura. Jesus, em muitas oportunidades, compara o reino de Deus ou a nossa vida espiritual a algo relacionado à agricultura. E quando a gente fala de árvore, de planta, você sabe muito bem que a raiz é um dos pontos principais da planta. Se você tirar a planta pela raiz, ali você cessou a vida dela, você acabou com a vida dela. A planta morre quando a gente arranca ela pela raiz. A raiz é a grande responsável por dar firmeza a uma árvore, por fazer com que a árvore fique ali fixa em algum lugar. Mas não só isso, a raiz também é onde a árvore tira os seus nutrientes do solo, para que assim então ela cresça, ela floresça e cumpra o seu papel na natureza. Deus, através do apóstolo Paulo, ele nos traz importantes lições sobre a nossa espiritualidade e ele usa dessa metáfora tão poderosa, tão forte, que é a raiz. O tema de hoje, então, será enraizados em Cristo. Nós vamos ver qual que é a mensagem que essa comparação pode nos trazer. Na carta de Paulo aos Filipenses, esse apóstolo está instruindo a igreja a respeito das coisas da fé, a respeito da espiritualidade. E especificamente nessa carta,
um dos pontos que o apóstolo Paulo trata é sobre algumas pessoas que estavam pregando doutrinas diferentes ali na igreja. Pessoas que queriam, de certa forma, diminuir a obra de Cristo, trazendo outras doutrinas. Entre outras coisas, eles falavam que para você ser salvo, além de Cristo, você precisava de alguns ritos judaicos a mais. Então, Paulo instrui a igreja e fala que não é bem assim. Quando você lê a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, essa é a carta que nós estamos lendo, a carta aos Colossenses, você vai entender um pouco mais a esse respeito. Paulo, então, combate essa ideia e mostra que não. Cristo, ele é suficiente para a nossa salvação. Essa é a ideia que Paulo nos traz aqui em sua carta. Várias doutrinas, então, estavam se fundindo ao cristianismo e criando, então, algumas novas vertentes. E essas doutrinas, elas, infelizmente, degradavam, diminuíam a obra de Cristo na cruz. E falavam que a obra de Cristo não era suficiente. Paulo, como eu já disse, então escreve para instruir a igreja nesse sentido, que na verdade não era bem assim. E nessa tarde eu queria trazer para vocês 2 dicas, bem simples, bem rápido, 2 dicas para que você tenha uma vida espiritual robusta, uma vida espiritual sólida, para que você consiga agradar mais a Deus. E a gente vai ver isso baseado nesse trecho que a gente leu aqui da carta de Paulo à igreja de Colossos. A primeira dica que eu queria trazer para vocês nessa noite, nesse finzinho de tarde, é: escale mais alto no seu relacionamento com Jesus. Para continuar aqui na ambientação agrícola, escale mais alto no seu relacionamento com Jesus. Bom, conheça Jesus, aceite a Jesus, mas o ponto principal é: continue a viver com Ele. Isso deve ser algo contínuo em nossas vidas. Jamais a gente pode parar nesse sentido. Aqui, Deus é muito claro quando Ele usa o apóstolo Paulo e nos fala: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Muitas pessoas, muitos de nós, damos esse primeiro passo em direção a Cristo. Muitos de nós, de alguma forma, a gente recebe a mensagem do Senhor, seja através de um louvor, seja através de um amigo, seja através da ministração da palavra, como está sendo feito agora, seja através da leitura da Bíblia. Muitos de nós, então, temos esse primeiro contato com Cristo, esse primeiro contato com Deus, e ali, então, infelizmente, as dificuldades da vida, as distrações da vida, acabam nos atrapalhando nessa jornada, e como nos mostra a parábola do semeador, infelizmente, a semente que é lançada, e lá na parábola a semente é a pregação, é a palavra de Deus, a semente que ela é lançada, às vezes ela cai em solo que não floresce. Às vezes ela cai no meio da pedra, e ali a palavra de Deus não nasce. Às vezes ela cai no meio de espinhos, ela começa a nascer, mas os espinhos sufocam a planta e a planta acaba não nascendo. Muitas das vezes, assim também é a nossa vida espiritual. A gente inicia a caminhada cristã, a gente inicia a caminhada com Deus, felizes da vida, mas vêm as dificuldades da vida e abafam a gente, sufocam a gente, nos impedindo de prosseguir nessa caminhada com Cristo. Sabemos que muitos são os concorrentes para que tenhamos uma vida espiritual sadia. Muitos são os concorrentes que nos impedem de continuar a viver com Jesus na nossa caminhada cristã. Qual é o seu maior concorrente? Pensa aí. Qual é aquela coisa que muitas das vezes te impede de prosseguir nesse caminho firme e forte na presença de Deus? Instagram? A Netflix? Talvez seja a sua carreira. Talvez seja um pecado. Alguma coisa na sua vida, às vezes, te impede de seguir forte nessa caminhada. A Netflix, o Instagram, são coisas boas. Mas devido à inclinação que nós temos para o pecado, a gente consegue pegar essas coisas boas e, infelizmente, essas coisas se tornam ídolos para nós. Fazemos delas ídolos
Esperamos dessas coisas aquilo que ela não vai nos fornecer. Propósito, sentido. Nada disso que eu citei vai nos fornecer. Mas mesmo assim, a gente acaba buscando mais essas coisas, muitas das vezes, do que ao próprio Deus. Quando iniciamos nossa caminhada com Deus, geralmente somos fervorosos, constantes, temos sede de Deus. Não sei quem já passou por essa experiência. No início da caminhada, no início da fé. Com o passar do tempo, acabamos esquecendo muito facilmente de como é bom estar na presença de Deus. Ali no início a gente ora, e ali a gente lê a Bíblia todos os dias, a gente quer estar na igreja, a gente quer estar em comunhão com os irmãos, e no início da nossa jornada, tudo é mil maravilhas, tudo são flores, e a gente quer estar na presença de Deus, a gente chora todos os dias, e aquele amor, aquele fervor vem no nosso coração, é algo assim, é algo impressionante. Passa-se anos, esse amor vai esfriando, não é? A nossa caminhada se torna comum e muitas das vezes a gente fica parado, estagnado na nossa vida espiritual. A gente não prossegue essa jornada com Cristo. Muitos de nós acabamos deixando de lado de vez. Esquece a oração, a Bíblia, a igreja e vida que segue. Por isso, Deus nos fala hoje, continue a viver com Jesus. Não pare na sua caminhada. Eu sei, as dificuldades são muitas. Muitas coisas sufocam a nossa caminhada. Mas a palavra de Deus é, continue a viver com Cristo. Jesus deve ser o nosso companheiro sempre. Talvez você esteja necessitando voltar a esse primeiro amor, aquela fase onde Jesus era tudo para você, onde a palavra de Cristo era tudo para você, onde você queria estar na igreja em comunhão, onde você queria estar em oração com Deus. Talvez você esteja necessitando voltar a esse primeiro amor novamente. Certa vez Jesus ele estava pregando e Jesus estava ensinando algumas coisas que soaram meio indigestas para alguns discípulos dele. Muitas pessoas não quiseram aceitar essa palavra de Jesus e foram embora. Saíram. Depois disso tudo, Jesus chega para os seus apóstolos, para os seus discípulos mais próximos e pergunta: vocês vão embora também? E aí Pedro responde: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Está lá relatado em João capítulo 6. Apenas em Cristo temos a vida eterna e a salvação dos nossos pecados. Por que então fazemos muitas das vezes como essa multidão que ouviu a mensagem, mas quis se afastar de Cristo? Muitas das vezes fazemos isso também. Como fizeram esses seguidores, a gente recebe a Deus em um primeiro momento, mas depois a gente se afasta. Mas a nossa atitude deve ser como a atitude dos apóstolos. Para onde iremos, se só em Ti que encontramos a vida eterna, Jesus? Para onde que a gente vai se a gente se afastar? Para onde? Para você que está iniciando a caminhada, essa jornada cristã agora, saiba que você deve continuar firmemente nela. É importante pontuar que essa não é uma caminhada fácil. Os irmãos da igreja de Colossos, que é a igreja que nós acabamos de ler a carta de Paulo a ela, estavam com algumas dificuldades, algumas pregações estranhas estavam adentrando a igreja, talvez trazendo confusão para muitos irmãos. Muitas das vezes vamos ser confrontados por aquilo que cremos. Muitas das vezes, doutrinas estranhas vão estar ao nosso redor também, tentando nos afastar de Jesus. Mas saiba que é apenas em Cristo que nós vamos conseguir ter discernimento para nos afastar dessas doutrinas estranhas. É apenas Cristo que vai nos trazer a firmeza necessária para que nós tenhamos condições de estarmos firmes na sua presença. É através do conhecimento da sua palavra.
É através de você estar perto de Cristo que você vai ser firme, vai estar enraizado para que você consiga passar por momentos difíceis. A caminhada não será fácil, não apenas pelas doutrinas estranhas que estão ao seu redor, mas também pelo nosso próprio anseio em fazer aquilo que nos agrada, aquilo que nós queremos, aquilo que é prazeroso em detrimento daquilo que é correto. A gente tem então setas que nos atrapalham, vindo de fora e vindo de dentro de nós. O pecado quer constantemente nos afastar de Cristo, dia após dia. O nosso pecado nos leva para longe de Jesus. Estamos interessados em buscar os nossos próprios interesses, os nossos próprios desejos, custe o que custar. Estamos interessados em fazer aquilo que nos agrada, aquilo que é bom para nós. Custe o que custar, não importa. Às vezes a gente deixa a palavra de lado, às vezes a gente deixa Deus de lado para fazer aquilo que é bom aos nossos olhos. É nesse contexto que entendemos melhor essa figura de linguagem que Paulo nos traz. Esteja enraizado e edificado em Cristo. Não nos seus próprios desejos. Não naquilo que você acha, não naquilo que você quer. E essas duas palavras, enraizados e edificados, elas são muito fortes. Enraizados, como nós já falamos, vem aí da agricultura. Traz aquela ideia de estarmos firmes em Cristo. Traz a ideia também, uma vez que a raiz é da onde a planta tira o seu nutriente, uma vez que nós estamos enraizados em Cristo, é de Cristo que nós temos a fonte, então, da nossa vida. Sem Cristo, a gente não vive. Então, enraizados em Cristo, nós então devemos estar firmes nele e tirar todo o nosso sustento dele. Paulo traz a palavra também edificados. O sentido é praticamente o mesmo, mas aí já na ideia da construção, da arquitetura. Estamos sob um alicerce seguro. Assim como um prédio que tem uma boa fundação e praticamente nada derruba esse prédio, assim deve ser a nossa posição juntamente com Cristo. Estarmos edificados nele, estarmos em cima de uma base sólida, uma base robusta, para que assim nós tenhamos uma vida espiritual sólida, uma vida espiritual robusta. Então a nossa vida, ela não pode estar sobre um fundamento fraco. A nossa vida não pode estar sobre uma base fraca, ou seja, sobre os nossos próprios desejos, sobre as nossas próprias filosofias, as nossas próprias ideias, mas sobre Cristo. Porque o que o meu coração quer, a Bíblia já fala, meu coração é enganoso. Aquilo que o meu coração quer, não necessariamente é o que é bom para mim. Então, se a minha vida está pautada em cima daquilo que o meu coração quer, essa é uma base fraca. E, inevitavelmente, hora ou outra, ela vai cair. A nossa vida, então, é pautada não pelo que eu quero, mas pelo que Deus quer de mim. Amém? A segunda dica que eu quero trazer para os irmãos nessa tarde, esteja enraizado apenas em Jesus. Não encare ele como mais um. Eu quero ler novamente o versículo 7 e 8, que diz assim: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Não troque Jesus por nada. Devemos aceitar a Cristo, mas permanecer nele. E não andar, como o apóstolo fala, como Deus nos fala, em tradições humanas. Não devemos nos desviar pelas filosofias deste mundo, que são enganosas. Muitas das vezes são contrárias à palavra de Deus. Muitas são as ideias, muitas são as filosofias que competem com Jesus. Seja ela de cunho espiritual, seja ela de cunho político, social, não importa. A cada dia surge uma moda nova que descarta a necessidade de estarmos na presença de Cristo, ou a necessidade da existência de um Deus. Dia após dia, somos bombardeados por essas ideias, doutrinas contrárias à palavra de Deus, e com muita facilidade nós a abraçamos.
filosofias que colocam o homem como centro, filosofias que falam que tudo diz respeito a você. Você é o homem, você é o centro. E você tem que realizar os seus sonhos, você tem que fazer aquilo que você quer. E aí isso acaba gerando um egocentrismo, porque tudo gira em torno de você. A sua identidade, ela vem de dentro para fora. E não ao contrário. A sua identidade, então, não é Cristo que estabelece em você mais, mas sim é você que gera. E aí, meu amigo, você vai gerar as mais diversas identidades, os mais diversos desejos que vão te desvirtuar do propósito divino. Não tem como. Essa filosofia atual, ela é uma base fraca para a sua vida. Infelizmente, tudo isso acaba gerando egocentrismo. O amor diminui. O propósito some. O anseio de viver, de buscar, você quer buscar essas coisas, mas quando você chega lá, quando você alcança essa coisa que o seu coração te mandou, quando você alcança ela, você vê que era palha aquilo, era vento, e aquilo não te satisfez. Ao contrário de todas essas ideias, Jesus nos fala, olha só o que Cristo nos fala lá em Lucas, capítulo 9. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Não adianta você escrever o seu nome no hall da humanidade. Porque no final de tudo, a plaquinha que vai estar escrito o seu nome vai se desfazer. No final de tudo, vai tudo perecer. Eu vi uma frase em um filme que eu achei muito interessante, que é de um filósofo. Ela diz assim: dizem que o ser humano morre 2 vezes. Uma é quando você para de respirar, e a segunda vez, um pouco mais tarde, quando alguém diz o seu nome pela última vez. Já parou para pensar que até a sua memória um dia vai se extinguir? Um dia o pastor Wilbert, se Deus não voltar antes, daqui a 2000 anos, ninguém saberá quem é o pastor Wilbert, ninguém saberá quem é o Edinho. A nossa memória, não, Edinho, mas eu quero escrever o meu nome assim, como os grandes da história. Albert Einstein, grandes pessoas, grandes figuras, personalidades da história, escreveram o seu nome, e aí a sua memória durará para sempre. Não sei, acho que não. Por mais que a memória dure para sempre, estaremos falando de Albert Einstein daqui a 10.000 anos, mas onde estará Albert Einstein para receber essa glória? No pó da terra. Isso não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Haverá um momento em que nem a sua memória vai existir. Jesus nos desafia, então, a negar os nossos desejos, porque isso tudo é palha. Jesus nos desafia a negar as nossas concepções, a nossa vida, a nossa própria identidade, pois é Ele que vai falar: eu sei o que é bom para você. Jesus que vai falar: eu que te dou a sua identidade. Jesus vai falar: eu te conheço e eu sei o para que te criei. Não adianta nós buscarmos os desejos dos nossos corações, porque isso tudo no final da vida vai ser vão. Adianta nós buscarmos aquilo que Deus quer para nós. Então não adianta eu criar uma identidade para mim. Quem concede essa identidade a você é Cristo, é Deus que te concede. É Ele que te mostra o que você deve fazer, de onde você veio, para onde você vai, por que você está aqui. É apenas firmado em Cristo que teremos então vida verdadeira. É apenas firmados em Cristo que teremos as respostas das perguntas mais essenciais da nossa vida. Para que eu existo? Para onde eu vou? Como encontrar satisfação plena? É em Cristo que nós teremos essas respostas.
As ideologias deste mundo, elas querem trazer o foco para o homem, ao passo que o foco deve ser Cristo crucificado e ressurreto ao terceiro dia. As ideias desse mundo querem trazer o homem para o centro, mas Jesus fala e diz, ele chega e diz, olha, você não é o centro, eu sou o centro. Porque eu te criei, eu sou o criador do mundo, eu criei tudo, a existência é criação minha. Esteja enraizado nele, edificado nele. Jesus deve ser a base da sua vida, a sua base moral, a sua base ética, a fonte das suas respostas, a origem dos seus desejos. Nele você deve receber a instrução, afinal, ele é o seu Criador. Tudo parte dele, tudo é para ele, tudo é por ele. A caminhada cristã, ela é cheia de obstáculos, porém, enraizados em Cristo, conseguimos passar por todos eles. Conseguimos passar pelos desafios da vida, que muitas das vezes nos sufocam. Assim como uma árvore que tem uma boa raiz, quando vem a tempestade, ela balança, as folhas caem, às vezes chega a cair até um galho inteiro, mas se a raiz é boa, se a árvore é boa, muito provavelmente ela vai ficar lá, paradinha, firme. Assim é a nossa vida espiritual também, quando estamos edificados sobre essa base sólida. Às vezes caem algumas folhas, às vezes caem uns galhos, às vezes alguns pedaços de nós acabam ficando para trás, né? Mas em Cristo nós estaremos firmes até o fim. O versículo 10, de maneira muito clara, fala que vocês receberam a plenitude de Deus. Na parábola do semeador, a gente viu o que acontece quando a gente não tem raiz, né? Quando a palavra de Deus vem em nós e de alguma forma ela não floresce. A gente já viu na parábola do semeador que a planta seca e morre. Esse acaba sendo o nosso fim, quando a gente não recebe a palavra de Deus. Cristo, como eu falei aqui no versículo 10, Deus vai nos falar que vocês receberam a plenitude de Deus, ou seja, tudo o que necessitamos está em Cristo. Às vezes deixamos de tomar posse das bênçãos de Deus pelo simples fato de que você não se dá conta de que tudo o que você precisa está em Cristo. Então a paz que você tanto busca, ela não está no rolar infinito do feed do Instagram. A paz que você tanto busca, ela está em Cristo. O alívio para a sua ansiedade, o alívio para a sua angústia, ela não está em procurar infinitamente um filme no catálogo da Netflix. E às vezes a gente perde mais tempo procurando o filme do que assistindo, né? E às vezes aquilo nos traz, né, um certo alívio para a nossa ansiedade. Mas saiba que o alívio para a sua ansiedade definitiva não está lá. Também não está dentro da sua geladeira. Infelizmente, seria bom, né? Toda vez que a gente abrir essa geladeira, a gente come e momentaneamente passa a nossa ansiedade. Mas eu quero te dizer nessa tarde que o fim da sua angústia e o fim da sua ansiedade, ele está em Cristo. A cura para a sua alma, o grande objetivo da sua vida, não está em uma ideologia ou em qualquer outra coisa, mas está em Cristo. As respostas para as principais perguntas da sua vida não estão dentro de você, mas estão em Cristo. Nesse sentido, eu concordo absolutamente com Paulo, quando ele declara lá em Romanos que, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Essa deve ser a nossa declaração. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, a Cristo, seja a glória para sempre. Amém. A nossa existência se dá por conta de Cristo. Tudo tem que partir de Cristo e terminar em Cristo nas nossas vidas. Eu quero finalizar com o discurso de Paulo em Atenas. Certa vez, Paulo pregando nessa cidade, ele chega e encontra uma estátua que era dedicada ao Deus desconhecido. Muitas das vezes a gente está em busca também de algo, e às vezes a gente está adorando esse Deus desconhecido muitas das vezes. Aí Paulo chega e diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há,
é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E aqui eu vou ler novamente a frase, que era uma frase que já existia na época. Paulo pega emprestada essa frase dos poetas e aplica ela a Cristo. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É em Cristo que nós fazemos tudo, absolutamente tudo. Caso você não tenha prestado atenção em nada nessa mensagem, eu queria que você guardasse apenas o seguinte: continue a viver junto com Cristo, e apenas com Cristo. Ele é a razão de estarmos aqui nesse mundo. Ele, sendo Deus, é o único que traz sentido à sua existência. Amém? Se você pudesse colocar em pé, por gentileza.